Bom, pessoal, o vídeo de hoje é uma revisão do assunto de frações e seus significados, né? E também do assunto referente ao conjunto dos números racionais e algumas operações. Então, peguei alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. Vamos começar com esse exemplo aqui, que é 4,82 dividido por 0,4. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui nessa conta é igualar a quantidade de números de casas decimais. Então, se aqui a gente tem 2, então a gente precisa ter duas casas decimais desse lado e duas casas decimais desse outro lado. A gente pode fazer da seguinte forma: 4,82 permanece, dividido por 0,4 e a gente acrescenta um zero aqui no final, 0,40. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui. Outra coisa que a gente precisa fazer é retirar essa vírgula. Já que a gente já igualou a quantidade de casas decimais, o que é que eu posso fazer? Eu posso apagar essa vírgula de cada um desses dois números. Então, a gente ficou aqui com 482 e com 0,40, que é a mesma coisa de que 40. A gente pode apagar esse zero também e colocar esse símbolo de divisão que a gente conhece muito bem. Então, primeira coisa que a gente tem que ver é se o 4 dá para dividir para o 40. Obviamente, não é possível porque o 4 ele é menor do que o 40. Então, a gente vai pegar dois números. Vai pegar o 4 e o 8, que formam 48. Na tabuada do 40, 40 vezes quanto que dá 48 ou perto de 48? Se a gente verificar, ó, 40 vezes 1 é igual a 40. E 40 vezes 2 é igual a 80. Então, vai passar se for vezes 2. Então, a gente coloca 40 vezes 1. Bota 1 aqui. E o 40 vezes 1 é igual a 40. E faz a conta de menos. 8 menos 0, 8. E 4 menos 4, 0. Depois que faz a conta de menos, a gente desce mais um número para cá, que é o 2. Então, fica 82. Na tabuada do 40, 40 vezes quanto que vai dar 82 ou perto? A gente tem aqui o 2. Então, a gente coloca o 2 aqui. E 40 vezes 2 é igual a 80. Faz a conta de menos. 2 menos 0, 2. 8 menos 8, 0. Agora, não tem como dividir o 2 para o 40. A gente faz o seguinte, acrescenta uma vírgula e um zero. A partir do momento que eu acrescentei o zero, é obrigado que eu divida para o 40. Então, 20 para dividir para 40, o mais perto que a gente tem é o 40 vezes 0, que é igual a 0. Então, a gente coloca o zero aqui e coloca o zero do lado de cá. 20 menos 0 é igual a 20. E a gente acrescenta mais um zero. Então, vai ficar 200 para dividir para 40. A gente pode perceber que na tabuada do 40, 40 vezes 5 é igual a 200. Então, a gente pode colocar o 5 do lado de cá e aqui 200. 200 menos 200, resto 0. Então, o resultado é 12,05. O resultado é 12,05. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Nesse outro exemplo, a mesma coisa. A gente tem duas casas decimais e aqui a gente tem uma. A gente precisa igualar isso. Precisa ter duas casas decimais nos dois. Se um desses tivesse três casas decimais e o outro só uma, a gente também precisaria igualar e colocar três casas decimais. Então, vamos lá. Para colocar uma casa decimal, é só a gente acrescentar o zero, como eu já tinha falado antes. E depois que a gente acrescentou, é só retirar as vírgulas. Retirar as vírgulas, esse número vai ficar 93. E esse outro número vai ficar 120. Ué,
mas 93 ele ainda é menor do que 120. Não tem problema. Nesse caso, a gente vai colocar o quê? Vai acrescentar um 0 e uma vírgula do lado de cá, e a gente acrescenta um 0 desse outro lado. Então, a gente vai ver que número que a gente consegue utilizar aí nessa situação. Então, numa possível tabuada de 120, que número chegaria mais perto? 120 vezes quanto, que daria 930, ou perto disso, né? A gente pode tentar, por exemplo, com o 6 ou com 7. Eu vou colocar o 7 aqui, por exemplo. 120 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14, sobe 1. 7 vezes 1 vai dar 7 com mais 1, 8. 840. Se a gente colocar 120 aqui, ó, 840 mais 120, que seria o 120 vezes 8, iria dar 960. Então, a gente vai ter que trabalhar com 7 mesmo. A gente bota o 7 do lado de cá e bota o 840 desse outro lado. E faz a conta de menos. 0 menos 0, 0. 3 menos 4 não dá. A gente pega... 3 menos 4 não dá. A gente pega emprestado aqui o 9, tá? O 9, tirando uma unidade, vai ficar 8. E essa unidade que a gente tirou daqui, a gente coloca desse outro lado, como se fosse uma dezena. Vai ficar 13. 13 menos 4, que é igual a 9. Ok? E a gente tem aqui 8 menos 8, 0. Ok. Pronto. 90 para dividir para 120 não dá, a gente acrescenta um 0. Só que dessa vez a gente não precisa mais acrescentar outra vírgula, porque a gente já colocou, ok? Então a gente continua. Mais próximo ainda é 120 vezes 7. A gente continua colocando 7 e o 840 novamente. De 900 para 840, a gente tem aqui, ó, 0, 0 menos 4 não dá, pega emprestado, isso vira um 8 e aqui vira um 10. 10 menos 4, 6. E 8 menos 8, 0. 60. Então, a gente acrescenta mais um 0 e vai ficar 600. 120, no caso, a gente pode fazer aqui 120 vezes 5, por exemplo. Ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. E 5 vezes 1, 5 com mais 1, 6. Então, a gente tem aqui o 5, que vai dar 600 certinho. 600 menos 600, 0. A resposta vai ser 0,775. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo daqui envolve uma soma de frações com denominadores diferentes e também com sinais diferentes. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é tirar o MMC de 2 e de 9, ok? O MMC de 2 e de 9 é igual a 18, ok? Se você fatorar, vai ver que é 18. Então, a gente pode fazer de duas formas, mas eu vou tentar ensinar a forma mais prática, que é o quê? 18. Que número vezes 2 que é igual a 18? 2 vezes 9. Então, a gente vai precisar multiplicar aqui, ó, vezes 9, em cima e embaixo. E que número vezes 9 que é igual a 18? É 9 vezes 2. Então, a gente vai multiplicar vezes 2 em cima e vezes 2 embaixo. E a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui... Deixa eu colocar embaixo. Menos 9 vezes 3 é igual a 27. E 9 vezes 2, 18. Mais 5 vezes 2, 10. E 9 vezes 2, 18. Quando a gente tem sinais diferentes, a gente vai pegar o sinal do maior, que é o menos, 27, e vai subtrair. Quanto que é 27 menos 10?
27 menos 10 é igual a 17. Então, a gente repete o menos, que é o sinal do maior, coloca o 17 e coloca o 18 embaixo, ok? Essa é a resposta final. Menos 17 sobre 18, ou menos 17 18avos. Vamos para o próximo exemplo. Nesse caso, é um pouco diferente, porque a gente está aqui, ó, pegando o número decimal negativo e somando com uma fração. Então, a gente precisa transformar isso aqui, esse número decimal, em uma fração primeiro. O que é que a gente pode fazer? Quando a gente tem uma única casa decimal, a gente pode supor que embaixo que o denominador vai ser 10. Então, a gente repete o menos, embaixo vai ser 10, e a gente pega essa casa decimal aqui e coloca em cima, 5. Ok? E repete a fração, 1/3. A gente chega aqui novamente, denominadores diferentes. O que a gente vai pegar? Vai tirar o MMC de 10 e de 3. O MMC de 10 e 3 é igual a 30, ok? Então, a gente pode fazer o seguinte. Que número vezes 10 que vai dar 30? Vai ser 10 vezes 3. Então, a gente bota vezes 3 em cima e embaixo. E que número vezes 3 que vai dar 30? Vai ser 10. Então, a gente coloca vezes 10 em cima e embaixo. Então, vamos lá. Repete o menos. 3 vezes 5, 15. E 3 vezes 10, 30. Beleza. Repete o sinal de mais. 1 vezes 10, 10. E 3 vezes 10, 30. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Sinais diferentes. Vai dar o sinal do maior e vai subtrair. Então, a gente vai ter aqui menos 15 menos 10 vai dar 5. A gente repete o sinal aqui, né, antes. Menos 5 e repete o 30 embaixo, tá? A gente não vai fazer a soma dos denominadores, só da parte de cima, dos numeradores. O resultado vai ser esse aqui, que a gente ainda pode simplificar por 5, tá? Dividir por 5 em cima e embaixo, que é uma simplificação. Vai ficar menos 1 sobre 6, ok? Menos 1 sobre 6 é a resposta final. Uma multiplicação de fração, ela é um pouco mais fácil. A gente só vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Vou até aumentar aqui um pouco. Primeiro, a gente percebe que os sinais são iguais, então o resultado vai ser positivo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Ok? Então, vamos lá. 4 vezes 2 é igual a 8. E 9 vezes 3 é igual a 27. Esse é o resultado. Nesse caso aqui, está um pouco diferente porque a gente tem aqui um número decimal. O que é que a gente vai precisar fazer? Transformar esse número decimal em um número fracionário. Então, a gente tem uma casa decimal. Uma casa decimal é como se fosse o denominador 10. Se fosse 2 casas, seria o denominador 100. Se fosse 3 casas, seria o denominador 1000. Então, a gente coloca aqui 15 e elimina essa vírgula colocando 10 aqui embaixo. Vezes, e a gente coloca aqui o menos 3/5. Como eu falei antes, sinais diferentes, então vai ser menos o resultado, a gente já sabe disso. E vai fazer 15 vezes 3. 15 vezes 3 é igual a 45. E 10 vezes 5 igual a 50. A gente consegue simplificar isso aqui por 5, em cima e embaixo. 45 dividido para 5 vai ser igual a 9. Lembrando, calma, lembrando o sinal de menos. 9.
E aqui 50 dividido para 5 igual a 10. A gente pode deixar assim, ou também a gente pode deixar em fracionário, do jeito que estava desse lado de cá. Vai ficar menos 0,9, ok? A gente tem essas duas formas. Ou deixa da forma fracionária, ou deixa da forma decimal, que é só pular uma casa. No caso, a gente tem aqui o menos 9, aí tem o 10 aqui. O 10 representa uma única casa que a gente vai pular. Ou seja, bota a vírgula aqui e acrescenta um zero. Do jeito que eu fiz aqui, ok? Esse exemplo com potência é muito simples. É só a gente lembrar da regra, né? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui está muito simples. Qualquer número elevado a zero é igual a 1, ok? Então, está elevado a zero aqui embaixo, aqui em cima, quer dizer, então é igual a 1, independentemente do número que esteja aqui. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma divisão, né? Uma divisão bem simples de números decimais. Esses números decimais a gente pode transformar em fracionário, né? Números fracionários. Então, a gente repete o menos, são duas casas decimais, então a gente coloca 144 sobre 100, né? Duas casas decimais representam 100, dividido por duas casas decimais também, 48 sobre 100, ok? No caso da divisão, né, de frações, a gente vai fazer o seguinte, ó, menos com mais, o resultado a gente já sabe que vai dar menos, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa primeira, repete, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então, era 100 embaixo, ou 100 passa para cima, e o 48 passa para baixo. E aqui vira uma multiplicação. Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse multiplica com esse, 144 multiplicando por 100 vai dar esse número aqui. Só acrescentar 2 zeros, tá, gente? E o 100 vezes 48, né, vai ser igual a esse número aqui. A gente só fez acrescentar 2 zeros. Para facilitar, a gente pode cortar 2 zeros em cima e embaixo, tá? Vai ficar 144 dividido para 48. 144 dividido para 48, lembrando que o número aqui é negativo, tá, gente? Só lembrando, porque ó, menos com mais, menos. Isso aqui vai ser igual a 3, né? 48 vezes 3. 3 vezes 8 dá 24, sobe 2. 3 vezes 4 dá 12, com mais 2, 14. Né? Vai dar 3. Mais fácil aqui fazer. Então, o resultado, já que a gente tinha o sinal de menos, vai ficar menos 3. Ok? A gente tem mais esse outro exemplo aqui. É um exemplo de radiciação bem simples também, né? Nesse caso aqui, se a gente fatorar cada um desses números, né? O 9, por exemplo, fatorar o 9 não dá para dividir para 2, de divisão exata, a gente vai dividir por 3. 9 dividido para 3 é igual a 3. Por 3 a gente consegue dividir novamente, vai restar 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2. Aparece duas vezes na fatoração, então a gente pode elevar a 2. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. 3 elevado a 2. E o 4 é a mesma coisa, a gente faz aqui a fatoração do 4. 4 a gente consegue dividir pelo número primo 2, né? 4 dividido para 2 é 2. E 2 ainda a gente consegue dividir novamente por 2, que vai dar 1.
a gente também coloca aqui 2 elevado a 2, porque aparece 2 vezes. Se aparecesse 3 vezes, seria 2 elevado a 3. Se aparecesse 4 vezes, ia ser 2 elevado a 4. Mas nesse caso, só apareceu 2 vezes. Então, a gente bota 2 elevado a 2. Quando a gente não tem nenhum índice aqui desse lado de cá, a gente supõe que esse índice aqui seja 2. Ok? Já que tem 2 aqui, a gente consegue cortar esse 2 com cada um desses outros aqui. E essa conta vai dar o quê? 3 sobre 2. Ok? Porque a gente cortou o índice com os expoentes. Aí ficou 3 sobre 2. A gente poderia ter feito direto também, né? Porque 9, raiz quadrada de 9 é igual a 3. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. A gente poderia ter feito direto também. Isso é só uma forma mais explicativa. E por último, a gente tem esse exemplo aqui, né? Só para recordar, quando tem 2 casas decimais, é a mesma coisa que está dividindo esse número por 100. Então, a gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 100. Ok? 1 sobre 100, a gente pode dizer que 100 é a mesma coisa que 10 elevado a 2. E a gente pode dizer também que 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 2 também, porque 1 elevado a 2 é igual a 1, não é? 1 vezes 1 igual a 1. Então, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez. O 2 está aqui do índice, a gente corta com os expoentes. Então, o resultado aqui vai ser 1 sobre 10. A gente pode transformar esse resultado em forma de número decimal, que é só pegar o número 1 e andar uma única casa e botar o 0 logo em seguida. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 0,1 a resposta. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido os assuntos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através dos comentários ou, enfim, as minhas redes. E é isso, pessoal. Até a próxima.